Amém, igreja? Hoje pela manhã, nós falamos sobre como fazer aliança e o papel da ceia, esse ato em que nós celebramos o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus, como esse símbolo é um símbolo de memorial. Façam isso todas as vezes que vos reunidos em memória de mim. Mas também ele tem uma conotação toda espiritual. E esse anúncio, ele na verdade é um testemunho que é renovado de que você pertence a Deus e que o sangue do seu Filho Jesus te mantém aliançado com Ele. Essa palavra aliança, berit, no Antigo Testamento, ou birtu, significa isso: prender com algemas, enlaçar, colocar você dentro de um lugar onde você não consegue escapar. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo que ninguém pode acrescentar ou quebrar uma aliança irrevogável. E é isso que Jesus ele fez na cruz por nós. O nosso Deus, ele também, isso nós aprendemos em Hebreus 8, 9 e 10. Ainda que você tenha feito alianças anteriores, alianças de caráter perverso, alianças espirituais malignas, ainda que você tenha feito pactos com qualquer espírito ou entidade inimiga do Senhor Jesus Cristo, essas alianças são destruídas, elas são dissolvidas. O nosso Deus tem uma maneira toda especial também de quebrar. A Bíblia diz em Jeremias que o nosso Deus, ele faz como o oleiro, ele quebra o vaso, por exemplo. Falando da gente mesmo, foi Deus que quebrou o coração endurecido do faraó e do Egito. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, a unção do Espírito, ela quebra todo jugo. O nosso Deus é um Deus que faz uma aliança, e essa aliança é inquebrável, mas alguns homens, alguns daqueles que se chamam ou são chamados de filhos de Deus, insistem em quebrar alianças. E o texto que eu quero ministrar essa noite, agora vai, está em Salmo capítulo 78, Salmo 78, é o Salmo da deslealdade. Salmo 78 é o Salmo da traição, da quebra da aliança com Deus. Diz assim, a partir do verso 5, ele decretou estatutos em Israel, estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel, não guardam a aliança de Deus e se recusam a viver de acordo com a sua lei. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. O texto do salmista é uma canção que relembra os feitos de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, os milagres de Deus, a maneira como Deus caminha ao lado do seu povo, como Deus não se esquece, como Deus supre, como Deus cura, como Deus abençoa, como Deus enriquece, e mesmo assim, o coração do ser humano, geração após geração, quebra a aliança do Senhor. A quebra da aliança é o motivo de muita tristeza e de muita desgraça. Isaías capítulo 24, fala: a terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e seu povo é culpado. A culpa não é do espírito territorial, a culpa não é do demônio territorial, a culpa é de um povo que quebra aliança, que despreza a lei, que ignora princípios. O nosso Deus é um Deus que estabelece princípios,
O primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, é um livro de princípios que não são quebrados. Você vai ver todo tipo de história ali. Você vai ver todo tipo de pecado, para você ter uma experiência, para você perceber que aquele que cobiça o que é mal, ele acaba recebendo uma recompensa de dor, de tragédia, de medo e de lágrimas. É isso que diz 1 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo aqui, ele está preparando a igreja de Corinto, para quê? Para a ceia do Senhor. Ele começa decepcionado com a igreja que está dividida, com a igreja que está rachada, com pecado no meio do povo. O apóstolo Paulo, ele constrói até chegar no clímax dessa carta, a ceia do Senhor. Mas ele vai dizer sobre o mau exemplo das gerações passadas. E ele fala, essas coisas aconteceram a eles como exemplos. Olha para mim. Ele está falando aqui da idolatria, ele está falando aqui da rebelião, ele está falando aqui da murmuração e de gente que despreza o conselho do Senhor. E ele fala o que acontece com esse povo. Olha, veio uma praga sobre eles, veio a morte contra eles, veio o inimigo em desfavor deles. E ele fala, essas coisas aconteceram, aí sim, como exemplos e foram escritas como advertência para nós. Sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. O que a Bíblia diz, o que o apóstolo fala pelo Espírito Santo de Deus, é que a tentação é algo comum a todos nós. Não é pecado ser tentado. O pecado é cair na tentação. E a tentação tem uma maneira muito sutil de fisgar você. Não fique imaginando que a tentação, ela só atinge aqueles que não estudaram, os tolos. A tentação, ela funciona para inteligentes, para pós-graduados, para gente forte, para gente que gosta de brigar, para gente que tem assim princípios, que diz assim, não, aqui eu não vou cair. Porque ali onde você diz que não vai cair, é justamente ali que você cai. A soberba, ela precede a ruína. É por isso que ele diz, você está em pé, cuidado para que não caia. É comum no dia da ceia, é comum no dia da ceia do Senhor, algumas pessoas ficarem olhando para as outras pessoas. A fulana ou fulano, como é que ele está ceando? Por que ele está ceando? Porque ele não merece, mas na verdade a ceia é um momento único e singular para nós mesmos. A ceia não diz respeito ao que os outros estão fazendo. A ceia não diz respeito nem a merecimento. A ceia diz respeito a uma aliança que Deus faz e que o homem rejeita. Ou a ceia fala sobre um Deus que quer você bem perto dele para sempre. Não só aqui na igreja, hoje, domingo, mas em todo o tempo, fazendo parte da tua jornada, da tua caminhada, do teu dia a dia. Ele diz, cada um, você deve olhar para si mesmo, julgue a si mesmo e coma. O julgamento, ele não pode te condenar, porque Jesus, ele sofreu o castigo pelo meu e pelo seu pecado. Mas o julgamento deve levar você a um lugar de arrependimento. Não dizer, sou pecador, então não vou cear. Mas dizer, eu sou pecador e eu quero viver com Deus. Porque a tentação, ela sempre vai
ela sempre vai te propor algo que ela não vai conseguir cumprir. A tentação é quando a gente chama de isca, é justamente isso, é um engodo, é um engano. É a proposta de você experimentar algo que é prazeroso e que até é bendito, mas por um caminho maldito, de uma forma maligna. Então é por isso que Paulo diz: cuidado para que você não caia. A tentação, ela promete algo que o pecado nunca vai te dar, não vai te dar. Hebreus 11, 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a satisfação do pecado. E olha que esse homem viveu muito. Para os nossos dias, ele viveu 120 anos. Você conhece alguém que já viveu 120 anos? Eu já fui numa festa de aniversário, eram 4 irmãos com mais de 100 anos. E eu fui na festa de 100 anos da irmã caçula. Boa, minha irmã, você está fazendo 100 anos, você é a mais velha? Não, meu irmão tem 105, minha irmã tem 103, meu outro irmão tem 108. E eles reunidos aqui em Santa Felicidade, num restaurante, para essa grande festa. Agora, 120 anos, então ele rompe com a satisfação do pecado. Ele diz: olha, o pecado está como um banquete diante de mim, mas eu prefiro ser maltratado como povo de Deus do que ser chamado filho da filha de Faraó. Eu prefiro não experimentar aquilo que é ilícito do que me afastar para sempre do Deus que me ama. O pecado nunca vai dizer para você uma verdade. A tentação sempre vai querer jogar você dentro de um buraco que é fácil de cair, mas é impossível de sair. Se não houver alguém, uma força para te libertar, é ali dentro que você vai ficar para sempre. O nosso Deus, Ele nos alerta que pecado não é algo fácil de você derrotar. João 8,34, respondeu Jesus: em verdade vos digo que aquele que comete pecado é servo do pecado. Dentro da igreja evangélica, nós não toleramos os chamados pecados ostensivos. Não adianta você querer vir e dizer, e agora, época de eleição, vai ter um monte de, entre aspas, político convertido crente querendo só o teu voto. É um engano. É uma enganação. E aí, gente dentro da igreja que tem pecado cabeludo, você rejeita. Só que o pecado que é difícil de vencer é aquele pecado que convive muito bem com você. É aquele pecado que você fala assim, ele é desse tamaninho. Quando você pega a história de Israel, você vai ver que o povo de Deus, aquele povo com uma ordem de Deus, Deus fala assim, ó, ninguém vai poder te resistir. Os teus inimigos virão por um caminho e por 7 fugirão. Quando Israel chegava no meio da terra dos cananeus, eles se tremiam de medo. E ele vai assim, ó, anulando, expulsando uma nação após a outra e vencendo. Você vai ver que tem um inimigo dentro de Israel que ele nunca é vencido. São os habitantes de Jerusalém. Eles já moravam lá, ó. No tempo de Melquisedeque, o sacerdote de Salém, ele era de lá. Jerusalém significa isso, a cidade da dupla paz. Seriam cidade das duas pazes, seria isso. Isso que significa Jerusalém. Ali morava um povo de um nome muito esquisito. Chamavam-se Jebuseus. A tribo de Ruben tentou destruir eles, tentou retirar, eles ficaram lá. A tribo de Benjamim tentou, eles ficaram lá. A tribo de Judá tentou, eles ficaram lá. Mas quando Davi é coroado rei, ele é coroado rei aonde? Lá em Hebrom. Ele fala assim, você vai reinar sobre nós agora, não só sobre Judá, você vai reinar sobre todas as 12 tribos de Israel. A primeira coisa que ele faz, não me traz coroa não. Eu vou ser coroado em Jerusalém.
Então Davi, aí sim, ele retira aquele inimigo vivendo dentro da gente, com a permissão do povo de Deus. E a gente começa a achar que aquilo que é inimigo é amigo. É que nem esses filmes, o inimigo dentro de casa, o inimigo morando comigo, o inimigo vivendo debaixo dos lençóis comigo. E eu não estou falando de gente, eu estou falando de pecado. Eu não estou falando de ser humano, eu estou falando de desvio de propósito. Então os piores pecados que sobrevivem, eu quero usar esse termo, dentro da gente, são pecados que nós atribuímos a ele a fraqueza, quando na verdade eles não dominam. São pecados que ninguém vê. É o ciúme que ninguém vê, é a inveja que ninguém vê, é a raiva, é o ódio que você disfarça muito bem. São segredos que você fala, não, aqui não está bem, pelo menos eu não mato, pelo menos eu nunca roubei ninguém. Não, pelo menos eu nunca trapaceei nos negócios como esse fraudador. Então, não fique pensando que é fácil derrotar o pecado. Não é fácil derrotar o pecado. E é por isso que você tem que resolver ele hoje. Deve ser tratado imediatamente. Hebreus 3, de 7 a 8 e o verso 13. Vocês veem que eu vou tirando fatias dentro daquilo que é o contexto geral para você entender. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado, ele endurece dentro de você. Tinha uma massa de colar, eu nem sei se existe isso hoje, chamava Durepox. Isso existe ainda hoje? Existe? Gente, como eu tô fora da moda. E aí você pega assim uma massinha de uma cor e uma massinha de outra cor, aí você mistura as duas. Parece uma massinha de modelar. Olha, pastor, eu faço aqui um bichinho, olha aqui, fiz um cachorrinho, a cobrinha é mais fácil, né, porque você enrola assim, vira uma cobrinha, não é isso? Aí bota um olhinho nela, olha aqui, pastor. Só que passado algum tempo, o contato com o oxigênio faz com que ela endureça. O contato com o pecado também endurece o coração. É por isso que você tem que tratar ele hoje. Porque se você não tratar hoje, você começa a achar que o pecado não é mais pecado. Aí o nome disso vira iniquidade. O que é iniquidade? É quando você começa a atribuir ao pecado algo legítimo. Não, esse pecado pode ficar, qual o problema? Você não sabe como é que eu fui criado, você não sabe como é que eu fui órfão, você não sabe a maneira como eu fui tratado, você não sabe os abusos físicos que eu sofri, você não sabe os abandonos. Não, eu tenho razão de ser assim, porque o coração da gente que abrigou o pecado, em vez de tratar hoje, fala assim, não, eu vou demorar mais um pouquinho para perdoar, porque ele não merece ser perdoado. Eu vou demorar mais um pouquinho para eu me perdoar, porque eu não mereço ser perdoado. E a gente vai desprezando o castigo do Filho de Deus na cruz, a surra que ele tomou, o soco no rosto, os cravos, a coroa que cravou na cabeça do Filho de Deus. Você começa a dizer, não, eu mereço sofrer e a culpa foi minha. E aí você carrega essa culpa, como se essa culpa fosse fazer você aceitável aos olhos do Senhor. E não é nada disso, nada disso. A tentação leva você a derrotas acachapantes, incontestáveis. Você perde de goleada. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas.
Santificar, eu ensinei pela manhã, está longe de ser o santo, está longe de ser perfeito. Nada disso. Se você acha que Pedro era santo, olha para a vida dele. Olha para a vida de Pedro. Gente, Pedro toma cada tramontina de Jesus. Jesus é corte rápido, tramontina. Essa noite, um de vós vai me trair. Eu não. Ele pega a espada e diz, ainda que todos te neguem, não vou te negar. Aí Jesus, Pedrão, faz o download da bola, ou seja, baixa a tua bola. Baixa a tua bola. Porque essa noite, antes do galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. Vai estar 3-0 para o inimigo, uma derrota flagrante, uma derrota incontestável. O que a Bíblia está dizendo para a gente aqui? É que se a gente não elimina o pecado de nós, a gente continua insistindo na derrota. A gente continua, pastor, é sempre a mesma história. Por que a vida financeira é assim? Por que a vida emocional é assado? Por que eu tenho derrota nessa área familiar? Por que eu não consigo alcançar essa área da minha vida espiritual, do ministério? Por quê? O nome disso é ausência da santificação. E a santificação significa a exclusividade, é isso? Você é santo, sabe por quê? Porque o teu corpo é lugar para um Espírito só, para o Espírito Santo de Deus. O nome disso é santuário. Diga, eu sou um santuário. Diga, eu sou santuário de Deus, que em mim habita. E Deus não divide os quartos com ninguém. Deus, Ele não vai permitir que na tua vida tenha ninguém dividindo espaço com Ele. Existe algo que o livro de Romanos chama de acúmulo de responsabilidade. É uma retribuição. É como se você amontoasse, como você acumulasse os pecados e achasse que isso não tem problema. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Olhe para mim. Você está fazendo uma aposta na Mega Sena do céu. Está acumulando. Acumulou o prêmio para a próxima. Deus está dando para você livramento, misericórdia, compaixão, perdão. Ele está te oferecendo perdão. Ele está te oferecendo assim, uma oportunidade de recomeçar. Aí você fala, semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Gente, daqui a pouco o prêmio da retribuição chama-se juízo de Deus aqui. Não é que você vai ficar rico. Aliás, você vai ficar rico, mas de miséria. A igreja está entendendo isso, gente? O amém de vocês é assustadoramente incrédulo. Amém, gente? Por que eu falo isso para você? Para a sua felicidade. Para que você seja feliz. A obediência leva a gente à infelicidade. Mas você pode falar, pastor, eu sou tão mal quanto o meu vizinho. Ah, mas eu vi um pastor fazer. Ah lá, eu vi o presidente fazer. Eu vi o líder, vovó fazer. Meu pai que me ensinou. Eu sou tão mal, quer dizer que Deus, Ele vai pegar todo mundo que é mal e vai rejeitar. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensas que escapará do juízo de Deus? Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2 e Romanos capítulo 3, até o verso 20 do capítulo 3, há uma construção muito inteligente.
Deus vai ensinando a gente, você vai dando assim, subindo as montanhas de Romanos, do livro de Romanos, e Deus está querendo te convencer o seguinte: não adianta você querer se esconder atrás do pecado dos outros, não adianta se querer apontar lá, fica aqui na minha frente, já viu isso? Eu estava vendo um filme com a pastora Fabíola, e aí tinha um sujeito muito covarde. E aí, quando o exército avançava, ele sempre ficava atrás de uma espécie de uma proteção de escudos, assim, junto, mas ele nunca colocava o escudo dele. Então algumas pessoas iam sendo abatidas pelas brechas que ficavam, mas nunca alcançava ele achava que não ia morrer. E o final da história, justamente, uma flecha lançada a esmo que acaba ferindo ele. Tem gente que faz assim: eu sou ruim, mas tem alguém que é muito pior do que eu, olha lá. Como se o mau exemplo dos outros fosse desviar os olhos do Senhor de você. Como se você pudesse distrair Deus. Como se você pudesse colocar alguém para que Deus... Não, Deus, preste atenção nele. Pelo menos eu não sou Hitler. Olha lá, Hitler. Vocês estão entendendo o que é isso? É uma tentativa inútil de tentar livrar a sua vida daquilo que Deus quer para você. Existe muita gente que fala assim: não, Deus vai me perdoar de qualquer maneira, então eu vou pecar. Então, que não abuse da graça de Deus. Não faz isso não. Que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Os pastores dessa igreja atendem muita gente. Muita gente. Se você entendesse que o sabor do pecado, ele vira gosto de veneno, você nunca teria pecado. Nunca. Nós é que destruímos as nossas vidas. Nós. Somos nós que trilhamos assim um caminho de desgraça. Somos nós mesmos. Então, o pecado, como se dissesse: não, pecar é bom. Eu já tive pessoas em igreja que eu congreguei que falaram assim: não, eu vou deixar o meu filho se desviar, deixa ele, entre aspas, aproveitar a vida, que depois ele se converte. O pai morreu, não sem antes separar da mãe. Pensa num menino que desviou de um jeito que hoje está metido com feitiçaria e ocultismo da magia negra voodoo. Eu conheço. Como se o pecado, pastor, isso não vai acontecer comigo. Eu já falei. Você está em pé? Eu falei não. Quem fala é a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 10. Cuidado para que não caia. Você vai ser o próximo. Não abuse de Deus. Não, pastor, é tranquilo. É só vir aqui todo dia de ceia e pedir perdão de novo. É só pedir perdão para Deus que Deus perdoa. É verdade, gente? É verdade. Mas vamos ler 1 Coríntios 6:9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim, foram alguns de vocês, de nós. Pronto, eu vou me incluir nisso. Mas vocês foram lavados,
foram santificados, foram justificados no nome de Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você pode ter feito tudo isso aí. Agora, por que a gente começa o ano? Por que a gente chama em aviação regime de motor a pleno para decolar no ano, para depois pelo menos manter aquela velocidade de cruzeiro que o avião não vai cair? Por que a gente faz isso? Por que a gente está tendo 21 dias de santificação e os pastores estão todo dia às 6 da manhã junto com um time, tem no mínimo 20 intercessores orando com você, abençoando sua vida, te encorajando, orando pelos seus pecados? Por que a gente fala sobre confissão, arrependimento, confissão e perdão? Por quê? Porque a vida purificada, ela atrai o poder de Deus. Então, quando ele fala, nem o alcoólatra herdará o reino de Deus, presta atenção, que você pode ser alcoólatra. O problema é você não cair no alcoolismo. Pronto, é só isso. A questão é, nada deve dominar você. Eu sou livre. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Eu não vou me deixar ser dominado por nada. O problema é quando você acha que aquilo que nunca te dominou, nunca vai te dominar. Porque o pecado é uma porta aberta, que você entra e sai, entra e sai, e um dia você entra e não sai nunca mais. Essa experiência da tentação, ela funciona para quê? Para que você comece a achar que você tem domínio. Não, eu largo o cigarro a hora que eu quero. Aí quando você vê, você já acorda fumando e vai dormir fumando. A experiência da droga, a experiência daquilo que te dá uma recompensa, seja emocional, física, química. Gente, olha para mim, fala mal dos outros dá prazer. Você sabia disso? Esse ano eu pedi para trazer aqui doutora Ilma Cunha. Estamos tentando trazê-la esse ano para ministrar para a gente. Uma psiquiatra, uma psicóloga. E ela explica como que a fofoca produz prazer em quem está falando. Menina, você não sabe da última. Tem uma bomba para te contar. Eu tenho para você um babado, caiu aqui, eu vou passar uma nova lâmina do PowerPoint, você vai ficar horrorizada, minha irmã. A fofoca, ela é misturada com o inferno, gente. O diabo gosta de fofoca. O diabo gosta de fazer você achar que você é melhor do que os outros, sabia? O diabo gosta de fazer você pensar que você não é tão mal quanto você é. É por isso que Jesus, quando ele fala essas parábolas, que ele coloca personagens. Estava o rico e o Lázaro. Quem você se pôs? Não, eu sou o Lázaro, fui para o colo de Abraão. Está lá o pai com o filho pródigo. Não, pelo menos eu voltei para casa. E você nunca consegue ver que você é o outro filho que ficou em casa, que ficou julgando os outros. Quando Jesus fala em Mateus 18 sobre a parábola do credor incompassível, quem você pensa que é? O cara que deve 2 trilhões de dólares? Ou o sujeito que deve 3 mil reais, 300 denários? Não, eu tenho meu paquetinho desse tamanho. E o diabo adora te enganar. Mas na verdade, todos nós ficamos presos aonde? Dentro de um pecado que você fala assim, não, depois é só pedir perdão. E você não entende que aquilo lá está te levando para longe de Deus. Então, cuidado, gente, com o que a Bíblia chama de arrastão. Você sabia que não é só no Rio de Janeiro, nas praias do Rio de Janeiro que tem arrastão? A Bíblia também tem arrastão. E Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, verso 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Cuidado com o arrastão.
Porque a tentação leva você. A tentação captura você. A tentação sequestra você. A tentação arregimenta. Ela começa a convencer todo mundo. E essa tem sido uma conversa que eu tenho tido com os pastores. A gente não consegue mais, daqui a pouco, se comunicar com as gerações que vêm depois de nós. Todo mundo que nasceu de 2000, escute aqui, 2000 para cá, já é chamado de cringe. Querido, eles estão querendo dizer o seguinte, que tua palavra não tem sentido, eu quero traduzir de uma maneira, é como se o teu conselho não tivesse valor, porque você está velho. Eu estou falando de gente que nasceu e que hoje tem 22 anos. Gente que hoje tem 25 anos. E se a gente não consegue comunicar o evangelho do jeito que eles têm aprendido a se comunicar, há uma interrupção e as gerações são perdidas. Por que você acha que meu coração está inclinado e dobrado e pedindo para Deus para levantar uma geração nova de pastores? Por quê? Eu passo nu em Coturco, só gente garoto, só gente nova. Levanta, teu lugar é aqui. E aí eles nunca ouviram isso. Como eu também nunca tinha ouvido. E meu pastor falou assim, ó, tem na testa aqui que você tem um ministério, na tua testa. A diferença é que eu acredito. Tem uma irmã que diz que eu sou sonhador, eu sou nada, eu sou um homem de fé. E eu olho para frente e eu sei que vai acontecer, por quê? Porque não sou eu, é a mão do meu Deus, é a mão do Senhor que me favorece. Atenção para não cair, 1 Coríntios 6:9, vigiem, orem, para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a nossa carne não vale nada. Pensa num ser humano que foi atingido de uma forma tão poderosa, tão violenta, por causa do pecado. A carne é fraca mesmo. Vai jejuar. Jejua para você ver como é que a carne é fraca. Jejua. Fala assim, eu não, vou dar uma ordem para o meu estômago. Cala-te! E para de roncar. Para de gritar. Você vai jejuar, você tem dor de cabeça. Você vai jejuar, você tem dor de barriga, vai para o banheiro. Ai, pastor, eu não aguento. Essa igreja aqui até que aguenta. Tem igreja que você vai pregar, você está pregando aqui, agora está fazendo 40 minutos. Vocês nem perceberam. Ninguém levantou para beber água. Mas tem igreja que é um entra e sai, um levanta, vai no bebedouro, volta. Eu falei, se o sujeito não consegue ficar 40 minutos sem beber água, imagina um dia jejuando. Então, toda vez que você propõe a amarrar a tua carne, a dominar a tua carne, a carne é fraca e ela vai pedir para você o quê? Uma recompensa. Ela vai pedir para você o quê? Transforme essa pedra em pão. Cuidado com os laços que a vida vai propor para você. Cuidado com os laços que são emoção pura. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma um laço aos seus passos. O elogio, não que você não deva ser elogiado, o elogio faz parte disso. Você fez bem feito, você sabe que você fez bem feito, sabe que você trabalhou para isso. E aí tem a recompensa. Alguém te aplaude, alguém diz parabéns, você tira um 10. Mas são aquelas pessoas que te aplaudem sem nenhuma razão. São pessoas que querem te lisonjear, que querem te seduzir, que querem... O psicopata, ele é assim, sabia? O sociopata, ele gosta de caminhar. Doutor Jaime Endres, esposo da doutora Lília Endres, aqui da nossa igreja, eles ensinam muito bem sobre isso. Como o sociopata, ele é que nem uma serpente escorregadia, que só pensa em ter poder, posição e prazer. E ele vai fazer de tudo, ele vai te agradar. É aquela pessoa que se casa com você e te trata como uma princesa, aí no primeiro dia do casamento começa a te chutar, a brigar. Não é só narcisismo. É gente que você casou, que você fez aliança, que vai te destruir.
Cuidado com os laços emocionais, porque o que lisonjeia arma um laço ao seu coração. Cuidado com os laços da imoralidade, cuidado com isso. O sexo vem de Deus, é santo, mas ele pode ser profanado sim. Descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço. Peraí, sem machismo, tá bom? Vou mudar aqui. Já que a Bíblia é viva, descobri que mais amarga do que a morte, pode botar, Maurício, é o homem que serve também de laço, cujo coração é uma armadilha, cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus, ou a mulher que agrada a Deus, escapará dela, mas ao pecador ela o apanhará. Emoção afetiva pega a gente, é laço. Não estou dizendo que seu casamento é um laço, e não estou dizendo que você quer casar que está caindo no laço. Mas pecador gosta de cair no laço, gosta. Ele gosta de cair no buraco. Ele está vendo o buraco, fala, lá o buraco, já caí lá 3 vezes. Então não chega perto, não, vou só dar uma olhadinha. Eu sou alcoólatra, mas é o seguinte, eu frequentava esse boteco aqui, mas agora eu estou livre. Eu vou lá só dar um oi para os amigos. Eu, viciado em cocaína, em maconha, em crack, cheirador de cola, ali, é a biqueira, é a boca de fumo. Eu ia lá, hoje sou de Jesus, mas vou dar lá só para evangelizar. Pronto, ele passa 3 dias lá perdido. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com o laço financeiro. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitos desejos controlados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Como tem gente caindo no golpe enquanto, eu não é nem mais conto do vigário. Como tem gente caindo em laço financeiro. Como tem gente sendo enganada por gente que está dentro da prisão, por gente que está dentro de penitenciária, que está ligando para você, e você está caindo no laço do passarinheiro, pronto. Cuidado, que existem laços de palavras, tem gente, a Joyce Maia, ela tem um livro, Eu, Minha Boca Grande. Tem gente que tem boca grande. Tem gente que quando morrer, vai ter 2 caixões, um para ele e um para a boca dele. Um para ele e um para a língua dele. Meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Não se entregue ao sono, nem procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que pode prender. Nesses canais, Discovery Channel, National Geographic, você vê lá que tem um animal, uma fera, que está doido para atacar a gazela. E a gazela está ali, comendo aquele capim verdinho, bebendo aquela água, dentro do riacho, está lá aquele animal feroz, um guepardo, um leopardo, um tigre, um leão. A gazela, quando o leão, que ela percebe, ela, ó, sebo nas canelas, e ela vai driblando, escapando. Cuidado com o que você fala. Cuidado, não, eu te prometo. Gente, antes de você prometer, pensa, ó, Deus deu pra gente, sabe o quê? Sabe o que Deus te deu aqui? Um cérebro para pensar. Pensa. É isso que você quer? Essa promessa, porque tem gente que primeiro fala para depois pensar na bobagem que falou. Aí no meio do caminho fala, por que eu falei isso? Pronto, você está preso. Então cuidado com o laço das palavras, cuidado com o laço da ira. A você que se dilacera de ira, por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na malha. A armadilha pega pelo calcanhar e o laço prende firme. Pastor, eu perdi a cabeça, eu não aguentei, eu estava descontrolado, eu estava fora de mim mesmo, não era eu. Foi a ira. A ira, gente, prende a gente? Prende. Cuidado com a ira para você depois não falar aquilo que você não queria dizer. Não ofender quem você deveria cuidar, amar. Cuidado com a raiva. Por quê? Porque tudo isso vai dar um nó na sua vida. Salmo 116. Laço de morte me cercaram e angústias do inferno
se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Pastor, e agora? Como é que eu quebro essa aliança? Como é que eu quebro esse laço? O que eu faço, pastor? A quem eu vou pedir socorro? Pede socorro a Deus que quebra laços. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Tem muita gente que cai em laço e fica dias, meses, anos e uma vida inteira dentro da prisão. Tem muita gente que na cabeça dele fala assim: eu não consigo sair desse laço. Eu não consigo sair desse pacto que eu fiz, dessa aliança, desse acordo, desse contrato que eu fiz. Tem muita gente que acha que Deus é incapaz de ouvi-lo ou que Deus é incapaz de quebrar um laço. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, quando a nossa alma está presa, Deus prepara um escape para a gente. E eu quero rapidamente, dar para você 4 livramentos que Deus preparou para você antes de você cair no laço. Número 1. Para de pensar segundo esse mundo. A sabedoria de Deus evita laço. O ensino sábio é fonte de vida para que se evitem laços de morte. A sabedoria, ela é acumulada com a tua experiência, mas ela também é aprendida até em sala de aula. Mês de março, Bom Retiro vai recomeçar. O IBBR College. E você vai ter espaço para aprender a sabedoria que o Senhor Deus dá para teus problemas emocionais na clínica da alma, para teus problemas de solidão, não de solitude, mas de solidão, no Cá Entre Nós, para que você possa experimentar o poder de Deus nos cultos de quarta-feira. Você vai ter classes que vão te ensinar a interceder, a orar, a trabalhar com finanças, porque Deus quer que você aprenda sobre isso. Há mais de 100 princípios de finanças só nos primeiros 5 livros da Bíblia. Jesus, no Sermão do Monte, um sermão curtinho, no início de Mateus, até o capítulo 7, 20% do sermão de Jesus, ele fala de dinheiro. Então não venha me dizer que dinheiro não é importante, porque se não fosse importante, Jesus não ia ensinar tanto a respeito disso, e a Bíblia não ia falar nada a respeito disso. A sabedoria vem do Senhor, sabe para quê? Para você não cair em laço. Número 2, o temor do Senhor é fonte de livramento. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Antes de você cair em tentação, lembre-se que Deus está vendo. Gente, pensa no homem que tem temor do Senhor. E é isso que eu tenho ensinado a essa igreja. O temor do Senhor vai te livrar de laço de morte. Não, meu Deus está aqui comigo, Ele está vendo. Número 3 e penúltimo, a pureza afasta os laços. Provérbios 22:5, espinhos e laços há no caminho do perverso, mas o que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Sabe o que ele está dizendo? Fuja, acovarde-se, sai correndo, fuja das paixões da juventude, fugir da idolatria, fuja do pecado. E olha lá, é um frágil, é um fraco, sou mesmo, a carne é fraca, é por isso que, vazare, saída pela direita. Tem o lobo da montanha também, não é só o leão da montanha não, ele foge. Por quê? Porque quando você tem pureza no teu coração, você não quer mergulhar na lama não. E por último, sensatez. Deixa a tua cabeça voltar à sensatez. Não fica se aconselhando com gente louca. Não fica se aconselhando com gente que não sabe para onde que vai. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Você sabe que você não está fazendo a vontade de Deus, mas a vontade do cão. Minha oração é que você se livre disso, sabe quando? Voltando a pensar, voltando a ser sensato,
Uma pessoa sensata é uma pessoa que não vive só de emoções, mas vive de razão. São pessoas razoáveis. Vamos orar? Quero convidar você. Eu sei que Deus falou com você essa noite, mas eu preciso orar. Ministério de louvor, queria que você se posicionasse aqui. Tudo isso aqui são experiências que vocês viveram. Em algum momento aqui você fala, mas não parece que o pastor está falando de mim. Mas não sou eu não, gente. É interessante como é que a pandemia, ela enganou a gente. Porque agora eu conheço vocês só de máscara. Só de máscara. Aí de vez em quando alguém encontra comigo na rua, no shopping, e fala, oi pastor. Eu falei, paz, tudo bem? Não, e como é que está a Fabíola? A igreja está bombando. Não gosto desse nome não. A igreja está sendo abençoada, pronto. É uma palavra que a gente não deve usar, eu não devo usar. E eu pergunto, e aí, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Como é que vai? Já visitou a gente? Não, pastor, eu sou membro da igreja. E eu sou membro da igreja, eu já entrei em 2021. E aí eu falei assim, bota a máscara, por favor. Aí ele bota, agora eu te conheço. Agora eu te conheço. Porque todo mundo sabe quem é o Batman. Não sabe quem é o Batman? Ele usa uma máscara, não é isso? Mas ninguém sabe que o Batman é o Bruce Wayne. Gente, hoje é dia de você consertar seu coração. Hoje é dia de você não sair daqui de nenhuma maneira condenado. Pelo contrário, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. E Ele te dá conselhos aqui para você, em todas as áreas da sua vida. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Antes de orar, aliás, nós podemos cantar uma canção? Temos. É que a gente tem a ceia do Senhor ainda. Pai querido, a sua palavra é uma fonte de alegria, fonte de sabedoria, fonte de conselho. A tua palavra, ela nos dá uma saída para todos os nós que a vida amarra na gente. Todas os arrastões que nos prenderam nas malhas das redes do pecado e da tentação. A tua palavra nos aconselha, Pai, a tomar uma direção para bem perto do Senhor. É o Senhor que nos atrai com as tuas cordas de amor. É o Senhor que nos traz para perto de um lugar onde há segurança, onde há liberdade. Essa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas nós também vamos celebrar, Pai, o Deus que nos livra dessas alianças, desses laços. Pai, no nome de Jesus, quebra essa noite, Pai, tudo que tenazmente tem acorrentado, tem aprisionado, tem mantido o teu povo cativo. O mesmo Deus que está aqui, é o Deus que passeou pela terra do Egito, e que fez o faraó e seus exércitos caírem de joelhos e libertarem o teu povo, Pai. Não é por força e nem é por violência, mas é no poder do teu Espírito Santo. Nós essa noite, Pai, escolhemos a liberdade. Nós essa noite, Pai, escolhemos romper com os laços do pecado e da tentação. Nós essa noite escolhemos fugir para bem longe daquilo, Pai, que traz tristeza e dor. Te pedimos perdão, porque acabamos ouvindo conselhos dos ímpios, e nos assentando com os escarnecedores, e vivendo, Pai, com pessoas que não dão na mínima para o Senhor. Queremos hoje ser felizes e bem-aventurados, escolhendo a boa porção da Tua palavra, porque é bem-aventurado aquele que medita na Tua palavra de dia e de noite. Bem-aventurado aquele que pega a Tua palavra, Pai, e usa como verdade para a sua própria vida prática, porque nós não somos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Abençoa o Teu povo agora em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.